A você que está ligado na TVA, a TV da Assembleia Legislativa, é com muito prazer que estamos de volta aqui com Edição Extra, o programa que debate as principais pautas do Parlamento catarinense. Comigo hoje ele, Marcelo Espinosa, jornalista, e também Fabiano Rambo, jornalista da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Prazer mais uma vez encontrar os amigos. Marcelo Espinosa, meu xará, satisfação, como está? Oi, Marcelo, uma saudação a você, ao Fabiano, a todo mundo que nos acompanha pela TVA. Um prazer realmente reencontrá-los todos aqui no nosso programa. Você está aí já com o espírito natalino, eu estou vendo aí atrás de você, né? Pois é, a árvore Está no está espírito, pronta, né? está pronta aí esperando os presentes, não é verdade? Fabiano Rambo, também satisfação? Tudo bem, Marcelos? Espero que todos estejam bem, né? E que realmente neste Natal, embaixo desta árvore, para o Espinosa, venha uma dissertação de mestrado, né, aprovada com louvor, né? Vamos E torcer esse é o para nosso ele. desejo e nossa torcida. Mas uma satisfação estar mais uma vez com os colegas, especialmente aqui no Edição Extra. Muito bem. Olha só, nesta semana os deputados, alguns deputados discutiram a questão da reforma tributária nacional, mas o que eu acho importante nós trazermos aqui para o programa é a discussão da reforma estadual. O governador reuniu alguns deputados para um café da manhã na Casa da Agronômica nesta semana e falou aí sobre o pacote tributário que vai ser entregue para a Assembleia Legislativa. Participaram da reunião o secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Silvert, e também o secretário adjunto de Estado da Casa Civil, o Marcelo Mendes, mais um Marcelo. Pois é, o projeto é dividido então aí, na verdade, a proposta é dividida em 6 projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição. E o pacote aborda ajustes no ICMS, no IPVA, entre outras áreas do sistema tributário estadual. O governador destacou que o objetivo é promover uma legislação mais adequada à reforma tributária e reforçar o compromisso com a responsabilidade fiscal e o desenvolvimento sustentável. Marcelo Espinosa, entre as principais mudanças do pacote tributário encaminhado pelo governo está a limitação do benefício de isenção do IPVA para pessoas com deficiência, os chamados PCDs, a veículos de até R$200 mil, preservando os direitos de quem já é beneficiado. Outra novidade é a inclusão do pão congelado na cesta básica, atendendo a um pleito desse setor, assegurando então maior competitividade. Bom, essa questão do IPVA, Marcelo, qual é a sua opinião sobre essa limitação, né, desse valor, desse benefício para pessoas com deficiência a veículos de até R$200 mil? Acima disso, não tem mais. Pois é, Marcelo, a justificativa do Executivo é que, na realidade, está se fazendo uma adaptação da legislação estadual à reforma tributária que foi aprovada em 2023 pelo Congresso Nacional. Essa questão específica do IPVA para pessoas com deficiência, ela é uma tentativa do governo em dar, digamos assim, o direito a quem, de fato, do ponto de vista financeiro, precisa. O que eu quero dizer com isso? Carros abaixo de R$200 mil, em tese, são adquiridos por pessoas que têm um menor poder aquisitivo. Ao passo de que um carro de mais de R$200 mil, e esse valor poderia até ser um pouco mais baixo, porque não é, poucas pessoas têm condições de comprar um carro acima de R$200 mil, parte de um princípio de que a pessoa teria uma condição financeira para arcar não só com o preço do produto, mas também com o imposto que incide sobre ele. Agora, a grande questão que fica aí é se esse imposto é concedido ao PCD por uma condição específica dele enquanto PCD ou pela questão financeira, né? Algo aí que provavelmente deve ter alguma discussão, acredito eu, quando esse projeto chegar na Assembleia. Aliás, não é só um projeto, né? São vários projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição. Esse material, nós estamos gravando esse programa numa quinta-feira, até o momento não havia ainda aportado na Assembleia Legislativa. Nós temos praticamente 2 semanas para o término do ano legislativo. Se a Assembleia entender por bem, seus líderes, a deliberação desses projetos ainda esse ano, nós vamos ter aí um prazo bem curto para que isso ocorra. Pois é, eu acho que na sua fala, o início da sua fala já responde um pouco isso, né? Eu acho que essa vai ser a tônica da discussão. Não o fato da pessoa ser PCD, mas sim o fato da questão financeira da pessoa, né? Eu acho que, Fabiano, eu acho que o que vai contar é basicamente isso. Tá, a pessoa é PCD, mas tudo bem, mas a pessoa tem um carro de R$500 mil, ela não tem condição, então, de pagar o imposto, né? Eu acho que aí tem uma questão de justiça social também, né? Um equilíbrio também. Você compartilha dessa opinião ou você acha, ou você pensa diferente?
Eu tenho que concordar porque é uma questão de bom senso. Porque a política pública, ela tem o objetivo de prover duas coisas: a equidade e também a questão da isonomia. E se nós pensarmos do ponto de vista lógico, tá? A gente quer dar as condições para a pessoa com deficiência ter um acesso à dignidade que é a mobilidade a essa família. Perfeito? Então, quando você coloca uma trava numérica, eu entendo que isso pode e é uma questão que merece ser analisada, né? Se é uma questão de mobilidade ou se é uma questão de status. Porque daqui a pouco a família, vou jogar um exemplo esdrúxulo, quer comprar uma caminhonete, R$ 400 mil. PCD? Será que precisa? Alguém que vai precisa de menos imposto para comprar uma caminhonete de R$ 400 mil? Claro que estou sendo muito radical no exemplo, mas é uma questão importante que está sendo colocada. E quando se coloca uma trava, né, que pode ser revista em alguns anos, porque a lei é viva e ela merece ser analisada de tempos em tempos, e abrindo um parênteses, tá? Já que falamos de reforma tributária, o Código Tributário Nacional é de 1964. 1964. E nós temos uma Constituição de 1988, 89, que pressupunha um Código Tributário que não veio, né? Então, e nós agora estamos provendo uma reforma tributária num código de 64. Então, só para trazer a exemplo de curiosidade para o nosso telespectador. Então, nós temos que cuidar dos princípios tributários, que é a isonomia, que é a equidade, a capacidade de pagamento, que são elementos basilares que o mundo todo adota quando faz esse tipo de política pública também, para a questão de trazer algum tipo de acesso ou de prover algum tipo de acesso a alguma parcela de população que merece uma atenção maior do Estado, como são, com toda certeza, as famílias ou as pessoas com deficiência. Para vocês terem uma ideia, essa questão já é abordada, ou pelo menos já existe em 17 estados, tá? Esse limite. Tá? De automóveis até R$ 200 mil. E como bem o Marcelo explicou, automóvel de R$ 200 mil já são ótimos automóveis. Tem automóvel premium por R$ 200 mil. Agora, uma questão que também vale destacar aqui é que quem já tem o benefício ele será mantido, a questão do direito adquirido, né? Então será para quem adquirir a partir de agora, ou talvez aí tem uma discussão que tem que ser feita também. Eu acho que a Assembleia tem que se atentar a esse detalhe. E a pessoa que é beneficiada agora, se ela troca de veículo, pega um veículo mais caro, vale para o próximo veículo também, transfere o benefício ou não? Ou só conta para o veículo atual e também passa para o próximo, né? Eu acho que são detalhes que não podem passar batido, né, em relação a isso. Mudando também mais uma questão aqui da reforma, é a questão da isenção do pagamento de ICMS para os ferryboats. Tem aqueles municípios, Itajaí, Navegantes, entre alguns outros municípios que usam esse tipo de transporte. Vale destacar que é um transporte popular também, ou seja, muitos trabalhadores usam esse tipo de transporte no dia a dia, assim como usam ônibus, assim como... Então, ou seja, e a ideia é simplesmente dar o mesmo tratamento concedido para o transporte terrestre, né? E eu acho daqui a pouco também, Marcelo, que isso estimula mais investimento nesse setor de ferryboat, mais investimentos nessa questão do transporte aquamarítimo também, né? Não sei se você concorda com isso, porque aqui na região nós temos, principalmente no litoral, nós temos locais e micro-regiões bem propícias a esse tipo de transporte também. E é uma das discussões eternas que não chega a um fim aqui na Grande Florianópolis, né, Marcelo? Você veja a questão do transporte marítimo entre o continente e a ilha de Santa Catarina, que é algo que às vezes se elabora projeto, isso nunca sai do papel, uns argumentam que não tem espaço por causa do vento sul, enfim, a gente que não é especialista acaba boiando, vamos dizer assim, nessa questão. Agora, você tocou num ponto da questão das embarcações. A isenção de ICMS para os ferryboats é uma das isenções que o Estado pretende oferecer nessa reforma. Você falou do pão congelado anteriormente, mas tem outros setores também que devem ser beneficiados ou com isenção ou com crédito presumido, né? Que é você pagar, você ter um crédito de imposto que você deveria pagar.
operação ali meio esquisita, mas que no final das contas alguns empresários gostam muito porque eles com, às vezes, uma espécie de bônus, de crédito junto ao governo e acabam nem pagando imposto, dependendo da circunstância. Sobre embarcação, tem uma novidade, né, Marcelo? Essa reforma, ela prevê a cobrança de IPVA sobre embarcações e aeronaves. Claro, não são embarcações para fins de transporte de passageiro, nem para trabalho, né? O pescador artesanal que tem seu barco aqui na Grande Florianópolis não vai pagar imposto sobre isso. Mas é aquele pessoal que tem lancha, que tem iate, que tem motonáutica, né? Que a gente tem uma grande quantidade desse pessoal no litoral catarinense e que tem seu jatinho particular. A alíquota proposta de 2%, isso aí deve impactar num aumento aí de 160 milhões nos cofres do governo. Pois é, Fabiano. Bom, sobre a questão do IPVA, Santa Catarina tem uma das menores alíquotas do país para o IPVA. E os 2% é os mesmos 2% que são recolhidos por todos os veículos automotores, né? Então, é o mesmo percentual, não tem um percentual diferente sobre isso. E aqui eu quero fazer um parêntese com a reforma tributária que está sendo regulamentada em âmbito nacional. O IPVA ainda deve continuar no arcabouço tributário dos estados. E há um receio dos estados de perderem receitas com a reforma tributária que está em regulamentação. Então, de certa forma, os estados estão agilizando alguns processos também para se protegerem do ponto de vista do caixa, o que faz um certo sentido. Porque, por exemplo, impostos que o Estado tem são o IPVA, o ITCMD e o ICMS, basicamente. Esses três que são os impostos mais importantes para compor a receita estadual. Pois bem, em falar nisso, o pacote também encaminhado, ou que vai ser encaminhado ao Legislativo, garante avanços na política de revisão dos incentivos fiscais, tá? Que mostram excessivos e que eventualmente não se justificam mais de acordo com a análise do governo. Pois bem, para vocês terem uma ideia, as mudanças propostas envolvem a indústria do cobre e o setor de bovinos. Os dois continuarão tendo benefícios, mas em montante menor do que vinha sendo praticado, garantindo a redução de quase 400 milhões por ano em benefícios. Na opinião de vocês, essa redução não podia ser um pouquinho menor ainda? Porque o que acontece? Há uma grande discussão dentro do governo. Já no governo passado havia essa discussão e agora também houve, pelo menos no início do governo Jorginho Melo, sobre até que ponto se justifica a isenção fiscal. E eu não estou aqui demonizando a isenção fiscal, que ela é extremamente importante, faz parte, apesar que agora, de certo modo, vai acabar com essa guerra tributária entre os estados também, mas é importante destacar que, sim, é importante o incentivo para as empresas se instalarem no estado e tudo bem. Agora, até que ponto? Será que tem que ser ad eterno? Será que não chega um momento que fala, olha, não se justifica mais, a empresa já apresenta bons resultados, agora já pode andar com suas próprias pernas, contribuir mais para o Estado? Será que não é esse o caminho também, Marcelo? Será que só 400 milhões, será que não é um valor aquém do que se poderia ainda aumentar de receita para o Estado, quando eu digo isso, através desse imposto que deixa de ser arrecadado? Questão complexa, Marcelo. Eu vejo que tem aí, claro, todo mundo, cada um do seu lado, lutando pelo seu interesse, defendendo a sua bandeira. A gente vê, por parte do empresariado, uma defesa muito forte da questão dos regimes de benefício fiscal como um dos diferenciais da competitividade do produto catarinense e principalmente do crescimento da economia catarinense podemos dizer, de 20 anos para cá, mais ou menos. E eles alegam, né, o empresariado, a classe produtiva alega que retirar esses benefícios poderia ocasionar problemas de competitividade para a produção catarinense, que enfrenta problemas como, por exemplo, a questão da infraestrutura. O custo logístico, né, de você levar esse produto lá da fábrica até o consumidor final é um dos que mais encarecem no Brasil todo, mas aqui em Santa Catarina a situação é mais complicada. Basta ver as filas imensas que nós temos aí nas nossas BRs quando elas se aproximam do litoral. Agora, essa é uma questão, como você bem disse,
que vai ter que ser enfrentada, porque se a reforma tributária, ao que tudo indica, isso vai acontecer, for realmente implementada, nós não vamos ter mais essas diferenças de alíquotas. Ou seja, não vai ter mais armas para uma guerra, pelo menos essas armas para uma guerra fiscal entre os estados. E isso precisa ser discutido para saber, é, até para realmente demonstrar ao setor produtivo da possibilidade dele tentar caminhar com as próprias pernas sem necessidade desse incentivo. Mas essa é uma preocupação muito grande realmente do setor produtivo como um todo, porque hoje nós não temos na perspectiva de médio e curto prazo de uma mudança significativa na questão da nossa infraestrutura viária. Fala-se numa rodovia paralela 101, mas isso não é algo que acontece em 1, 2 anos, isso é algo para mais de 10 anos, se for num ritmo adequado. E realmente existe um temor muito grande do setor produtivo que eventuais retiradas de benefícios fiscais podem comprometer o desenvolvimento desses setores, a arrecadação e, como um todo, o desenvolvimento do Estado. Algum tempo atrás, aqui nesse mesmo programa, eu até comentava dos setores que eram mais beneficiados pelas isenções fiscais. E o setor de importação é o que mais é beneficiado pelas isenções fiscais, setor de importação. Muito também para viabilizar o próprio Porto de Itajaí, os portos de Santa Catarina, o que faz um certo sentido nesta ordem, vamos assim por dizer. Tá? Mas o volume de recursos está em torno de 20 bilhões hoje, 20 bilhões. Depois, nós temos a própria agropecuária, que tem isenções fiscais. E aí temos outros setores menores, mas basicamente esses dois. O que eu percebo por parte do governo é tentar encontrar um meio termo. É encontrar o termo que não prejudique a indústria ou o setor importador, porque, afinal de contas, a importação não é algo que é maléfico em termos de economia, é bom, tá? Porque se é alguma coisa que nós estamos importando, é porque nós estamos produzindo, e espero que a gente esteja importando bens de consumo intermediário para poder processar aqui no estado e vender o produto acabado, tá? Esse é um detalhe. E na própria agropecuária, nós também temos algumas isenções fiscais importantes, que são super fundamentais, como do milho, né? Nós temos uma conta gráfica, né, que é aquilo que o Espinosa comentou antes, que é a questão daquele jogo tributário de criar um crédito, né? É uma espécie de você criar uma conta gráfica que você vai fazendo vou chamar isso de manobra, né? Mas não é uma manobra, e sim é uma busca por equilíbrio em que você pode compensar imposto no futuro. Então, de certa forma, isso precisa ser preservado de alguma forma, de alguma maneira. Mas o que nós temos que é impedir com que esses benefícios fiscais superem a própria receita do Estado, que é a preocupação que, por exemplo, o deputado Marcos Vieira vem trazendo. É a preocupação que vários deputados têm trazendo. Eu botado a pauta para se discutir. Obviamente que tem a visão do setor produtivo, que ele também percebe a carga tributária de uma maneira muito grande, de uma maneira muito forte. Entretanto, se nós não encontrarmos um equilíbrio, e aí nós temos alguns percentuais que o próprio Estado colocou, tá? É o meio termo. É isso que nós estamos buscando, é tentar fazer com que a gente crie mecanismos que garantam a isenção fiscal, mas que também não venham a sufocar o Estado no futuro. Muito bem, essa é a edição extra dessa semana, com Fabiano Rambo e Marcelo Espinosa, dois craques aqui do jornalismo. Vamos ao intervalo, já já voltamos. É rapidinho, fique aí. Estamos de volta, esse é a edição extra desta semana, trazendo para vocês, como sempre, os principais debates aqui da Assembleia Legislativa. Hoje comigo, Marcelo Espinosa e também Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. E agora nós vamos falar sobre o Alesc itinerante, que foi, olha, realmente pode ser considerado um sucesso.
essa iniciativa da Assembleia Legislativa. Eu até, já há algum tempo atrás, eu vinha conversando com alguns deputados, com o próprio presidente Mauro de Nadal, falando, olha, será que não é uma ideia incluir definitivamente esse Alesc itinerante no calendário do parlamento? Porque aí é uma forma, e isso mostrou claramente, né, o quanto democratizou o debate, né, a importância das entidades de cada região que foi contemplada, que foram lá as lideranças dessas entidades, as demais lideranças políticas locais também, empresários, debater, levar as demandas, tiveram a oportunidade de ter aquele encontro direto com os deputados, o que nem sempre é possível, né, para as regiões distantes da capital. Mas, enfim, então a semana passada agora fechou com chave de ouro, aí 5 regiões receberam o Alesc itinerante e quase 200 entidades em Santa Catarina. E aí o deputado Mauro de Nadal fez uma provocação a todos os deputados, falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos construir a 80 mãos, segundo palavras dele, né, um projeto para incluir, então, o Alesc itinerante no calendário do parlamento. Como é que você vê isso? Vou começar pelo Rambo agora. Como é que você vê essa possibilidade, Rambo, das regiões continuarem sendo contempladas? E mais, talvez não seria uma também de não só centrar nos grandes centros regionais, mas sim daqui a pouco contemplar outros municípios próximos também, para que todos possam ter a oportunidade de receber a Assembleia? Sem dúvida. É uma iniciativa que veio para ficar, na minha modesta opinião. Talvez não realizada anualmente, mas a cada 2 anos, tá? Porque a estrutura que se movimenta, né? O Marcelo pode depois até comentar um pouco de como é que funciona esse antes e depois, com mais propriedade. Mas valeu muito a pena, porque as regiões se sentem privilegiadas. E sim, não há dúvida, este ano nós tivemos em Joinville, Blumenau, Criciúma, Lages e Chapecó, que são considerados municípios que são as capitais das regiões do estado. Tá? E por que não, no caso do Oeste, fazer uma sessão da Lesc em São Miguel do Oeste, em Maravilha, Pinhalzinho, São Lourenço do Oeste, né? Cito aqui alguns municípios da minha região, e creio que isso privilegiaria estes municípios e, ao mesmo tempo, daria aos deputados a oportunidade de serem deputados de verdade. Não que não o seja, mas eu explico a minha fala. Porque ali eles estão para atender as pessoas, eles estão para conversar com as pessoas, para estarem perto das pessoas. E a gente via nos deputados, nas 3 edições que eu participei, os deputados muito empolgados, de todos os partidos, por estarem fazendo aquilo que eles gostam de fazer, que é conversar com as pessoas, que é estarem perto das pessoas, ouvindo as pessoas. E a gente via tanto a empolgação nas falas em plenário, como também quando eles saíam do plenário ali montado para serem recebidos, abordados por presidentes de entidades, por pessoas da sociedade que foram lá para ver como é que a Leste funciona. Então, é uma iniciativa muito bonita e, digo mais, esta, na minha visão, será a marca da presidência do deputado Mauro de Nadal. Eu acho que esta foi uma bola dentro. Eu concordo plenamente contigo. Acho que a grande marca que Mauro de Nadal deixa, né, agora está findando aí a presidência dele, o Alesc itinerante. Interessante isso, né? Foi a descentralização da Alesc. É importantíssimo. E só para trazer, antes do Marcelo falar, para você ter uma ideia, somente em projetos de lei e propostas de emenda à Constituição foram aprovadas nas 5 sessões itinerantes 149, 5 sessões não, na verdade 10 sessões, né? Nas 5 regiões, 149 matérias. Além disso, 191 entidades participaram das sessões plenárias e das reuniões das comissões. Marcelo Espinosa, e a sua experiência aí com a Alesc itinerante? Olha, dessas 5 edições, eu estive em 3, Joinville, Criciúma e Chapecó. Estivemos, digamos assim, nos extremos quase do estado, né? Mas o que me chamou muita atenção, Marcelo, é que, primeiro, existia uma dúvida, que era inclusive do próprio deputado Mauro de Nadal,
da receptividade do público. E isso foi surpreendente positivamente, porque as pessoas foram até o evento da Alesc Itinerante. Blumenau ainda com uma quantidade expressiva, mas a partir de Criciúma, principalmente, nós tivemos quantidades muito grandes. Isso se deve também ao trabalho da nossa imprensa, que fez uma divulgação maciça, mostrando que a Assembleia estaria lá para receber o cidadão. Outro ponto que me chamou muito a atenção foi que ali nós tínhamos uma situação até mais intimista, digamos assim, do que no plenário do deputado Osni Regis, né? Quem conhece o plenário da Assembleia sabe que tem um vidro ali, tem umas portas que separam, tem policiais ali nas portas, então não é tão fácil assim se aproximar do deputado. Claro, com jeito as pessoas chegam. Durante as sessões da Alesc Itinerante, ali existia um cordão, vamos dizer assim, uma coisa muito simples, separando o espaço onde estavam os deputados de onde estava o público. E à medida que os deputados se deslocavam lá pelo local onde era realizado o evento, como não havia gabinetes, então eles cruzavam com as pessoas. E esse era um momento de um contato que talvez aqui na Alesc, no Palácio Barriga Verde, não seja tão possível. E aí também destacar a civilidade das pessoas, né? Porque a gente sabe que o legislativo é um poder muito cobrado. Às vezes você entra nos comentários de redes sociais, você vê xingamentos. Isso é da democracia. Mas a gente nunca quer que a coisa descambe para algo que se aproxime assim da violência. E o que nós vimos nessas 5 edições é que o público entendeu o objetivo da Assembleia estar lá e mesmo com eventuais críticas à atuação do parlamento, soube receber em todas as regiões os deputados e soube valorizar aquele momento que, como vocês disseram, existe a expectativa que se repita nos próximos anos, se não nas mesmas cidades, com a tendência forte de outros municípios também receberem essas sessões itinerantes. E dependem aí, às vezes tem alguns municípios que se fala, mas o espaço físico necessário é considerável, a questão de estrutura de energia elétrica, de internet, de telefonia é importante e às vezes nem todo município conta com uma estrutura dessa à disposição. Tem isso também, claro, mas tem muitos municípios menores até do que esses municípios chaves, podemos dizer assim, mas que tem uma estrutura boa, né? Você vai a Pinhalzinho, São Miguel do Oeste, você vai a Içara, você vai... Ou seja, tem regiões aí que conseguem contemplar tranquilamente, né? Jaraguá do Sul, conseguem receber tranquilamente, Concórdia, né? E tem estrutura ali pela região, pelo menos tem estrutura hoteleira também para receber. O que é importante disso tudo também é o contato, como vocês falaram bem, o contato parlamentar. Porque o que acontece? Geralmente os parlamentares, quando chegam na sexta-feira, já vão para suas bases fazer agenda. Eles têm um certo contato com a população, mas quando acontece esse tipo de evento ali, a população tem acesso a boa parte dos deputados que também não são de sua região, ou seja, ela conhece o trabalho e é uma oportunidade dela conhecer como funciona, qual é o funcionamento da casa, né? Outro ponto que eu acho importante destacar, eu gostaria que vocês falassem um pouco também sobre a possibilidade da imprensa local. Isso é muito importante. Eu já fui de um município pequeno, São Carlos, Fabiano lembra bem, ou seja, para você ter alguns acessos a alguns parlamentares, às vezes é um pouco mais difícil. E quando você tem essa oportunidade da Alesc ir para essas regiões, você também se aproxima da imprensa local, que faz um trabalho extremamente importante. Então, eu gostaria que vocês falassem também, destacassem a importância também dessa possibilidade, dessa oportunidade dos que estão em pequenos municípios, mas que podem. O Fabiano, por exemplo, já circula o estado, é diferente. Agora, tem muitos colegas nossos, né, Fabiano, no Oeste aí, e Marcelo, nas outras regiões, que não tem tanta oportunidade assim como nós. Fabiano, como é que você viu, como é que foi o sentimento dos colegas? Você chegou a conversar com eles também sobre essa oportunidade que eles estavam tendo de ter esse acesso mais direto ao parlamento catarinense? Bom, Marcelo, eu vou usar o exemplo aqui da nossa imprensa, da nossa casa. Nós fomos para Lesc, em Chapecó, com 5 jornalistas da casa. Nós fomos lá, porque desses colegas, desses 5, eles não conheciam os deputados,
conheciam aqueles deputados aqui da nossa região que mais frequentavam o nosso município, a nossa micro-região aqui. Mas eles não sabiam quem eram os deputados de fora. E tu tens toda a razão. E nós tivemos uma coletiva de imprensa em Chapecó gigantesca. Tá? E depois, conversando com outros colegas da imprensa regional aqui, exatamente esse era o sentimento. Eles perguntavam para quem era um pouco mais experiente, quem que é o deputado tal? Como é que é o nome daquele deputado que acabou de falar ali? Ele falou uma coisa interessante. Quem que é aquele deputado? E isso é fato. É aproximar da imprensa regional, daquele cara que pode mostrar o que o parlamento faz, né? De uma maneira correta, de uma maneira desinteressada, e isso fortalece esse processo democrático e cria um ambiente positivo de trabalho para o parlamentar e tira o pejorativo do parlamento. É porque hoje, abrindo um parêntese, a gente tem um pejorativo muito grande quando se fala no cenário político, no trabalho do parlamentar, do político, seja ele do poder executivo, do legislativo, e isso tudo faz com que a percepção da imprensa também seja diferente sobre esse mundo. Então, foi ótimo. Isso eu vi em Criciúma, Lages, tá? A gente viu esses jornalistas, esses colegas de imprensa terem acesso a esses deputados e eles super solícitos, tá? Para falarem, para conversarem. Então, o sentimento do próprio jornalista foi de valorização com o trabalho dele. Sem sombra de dúvida. E você, Espinosa? Acho que o Fabiano reportou bem essa questão da participação da imprensa. É uma experiência, acho que para todo mundo, viu, Marcelo? Porque para a gente também, que é aqui da Grande Florianópolis, né, ir ao interior é uma oportunidade de conhecer mais pessoas, conhecer novas lideranças, de tomar ciência, dos problemas. Não que a gente já não saiba, porque nós estamos sempre aí em viagens pelo estado, acompanhando os eventos da Assembleia. Mas uma ocasião com uma sessão ordinária, talvez seja o momento mais, digamos assim, o ápice, né, da atividade parlamentar, que começa lá quando o deputado está na base, vendo as reivindicações da comunidade, aí ele leva isso para a Assembleia, isso começa a ser discutido nas comissões, faz audiência pública, e geralmente para terminar no plenário, que é onde as coisas são referendadas e passam aí sim a se tornar lei, enfim, ou emenda à Constituição para fazer diferença na vida das pessoas. Isso também tem um simbolismo muito forte, né? Você levar esse momento, digamos assim, nobre da atividade parlamentar, que é o falar, né, lá no plenário, para perto das pessoas, para outras regiões. E a gente fica na expectativa agora de saber como que vai ser, se é que teremos outras edições, mas tem coisas que às vezes independe da vontade das pessoas. Aparentemente, essa questão do Alesc itinerante já tem uma vida própria, vamos dizer assim. Já está numa inércia e deve ter sequência aí nas próximas presidências da Assembleia. Sabe o que eu acho interessante também nesse contato direto dos parlamentares com a população, e isso reforça aí, tudo isso que vocês estão falando é a total realidade, né? E os parlamentares têm um contato direto mesmo com essas pessoas. É a possibilidade, num país que nós temos uma população ainda que não se interessa num percentual adequado pela política, ou não é tão politizado como deveria, muito embora muita gente passou pelo menos a gostar, a buscar entender. Mas a questão também do preconceito, né? Há um preconceito em relação à política e aos políticos. A partir do momento que essa população consegue ter um certo contato com esses políticos, eu acho que muda um pouquinho a percepção dessas pessoas. Elas passam a entender um pouco como que funciona, né, o trabalho do parlamentar. E eu acho isso fundamental para que, por exemplo, se supere questões, por exemplo, dessa polarização tão exagerada que nós temos sofrido hoje na política nacional, inclusive, e que isso tem afetado diretamente, né, a política do Brasil, porque tem
provocado debates aí muito aquém do esperado em relação à qualidade desses debates? Ou seja, vocês também sentem isso? Sentem que essa possibilidade de aproximação com a população, ela quebra um pouquinho essa distância, essa barreira, e quem sabe daqui a pouco o cara vai ali olhar, vai ter um contato com um deputado que nem é um deputado ligado à preferência ideológica dele, mas que ele olha, vê uma manifestação daquele deputado, ou para conversar um pouco e entende, olha, não, tem possibilidade aqui de um diálogo, tem ideias afins também, nós não somos inimigos. Vocês acham que é uma visão um pouco utópica ou vocês acham que é real mesmo? As pessoas elas entendem isso, passam a ter essa outra visão, Fabiano? Sem dúvida, sem dúvida. Eu teria até um caso pessoal para contar, né? Mas a população em Conte si... para nós. Não, tá bom, se você achar que é interessante. Em Criciúma, eu acabei levando para a cobertura o meu pai. E ele conhecia o deputado Mário Mota como jornalista, nosso colega de imprensa. E quando ele ouviu o deputado Mário Mota falar, né, na comissão de esporte e que ele era professor de educação física, ele parou e pensou e disse: puxa, que interessante. Eu tinha uma visão totalmente diferente desse parlamentar. E isso ilustra aquilo que o colega está comentando. Tá? E da mesma forma, essa situação acaba acontecendo com muitas outras pessoas. E eu volto a insistir. Nós, brasileiros, temos uma educação política muito ruim. Né? E a gente é orientado à política ou ao comentário político da pior maneira possível, porque só o que nos impacta não é o que funciona, é o que não funciona. É a disfunção do sistema burocrático, é o caso de corrupção, é o caso da questão política radical, e tudo isso faz com que a política se torne um ambiente que as pessoas não desejam participar e nem se interessem por conhecer. Ou, quando se interessam, eles fazem julgamento dentro de uma vala muito rasa. E isso faz com que a política se torne um ambiente ruim, um ambiente negativo. E aí os próprios parlamentares ou quem ingressa na política acaba levando uma pecha que não é justa, que não é uma pecha ou que não é uma qualificação, vamos usar uma palavra um pouco mais adequada, pertinente à realidade. Né? E os deputados sabem disso. É um assunto complexo, Marcelo. Eu confesso que eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam, porque a gente atravessa, pelo menos na ciência política, nos últimos tempos, uma discussão muito forte sobre a crise das democracias e de como a polarização, né, essa radicalização, vamos dizer assim, se intensificou muito nos últimos anos em função das redes sociais, em função das bolhas que se criaram dentro das redes sociais, sem que houvesse um mínimo de intermediação entre essas bolhas, deixando que elas ficassem cada vez mais isoladas e cada vez mais crentes de suas ideologias, sem que houvesse aí uma troca de opiniões para tentar as pessoas pacificamente levarem a vida. A Assembleia talvez seja o local, um dos locais mais indicados para isso. Por quê? É onde você tem deputados, se não de todas, mas pelo menos da maioria das correntes ideológicas. Nós temos tanto pessoas ali na Assembleia que defendem a questão do porte de armas, da defesa da propriedade, que é hoje uma bandeira muito ligada à questão do conservadorismo, o combate ao aborto, como você tem pessoas, deputados, que defendem a questão dos povos indígenas, que defendem questões de desarmamento, que são contrárias, né, a essa questão mais conservadora. E a Assembleia, com a realização, por exemplo, da Leste Itinerante, ela pode tentar romper um pouco as bolhas, porque, de certa forma, se expondo ao público, ela mostra que, mesmo com todos os seus defeitos, a política e a democracia ainda são os meios menos piores, vamos dizer assim, da gente conseguir ter uma vida minimamente em paz social ou econômica que seja. Porque qualquer outra alternativa vai causar confusão. Olha o que acontece na Venezuela, né? A gente tem um governo
que está se arrastando há anos lá, uma autocracia, e as consequências a gente está vendo com muitos venezuelanos no Brasil inteiro, na região oeste, a gente tem uma presença muito grande de venezuelanos. Isso eu poderia dizer também para regimes de direita, né, que também vão pelo mesmo caminho e estão flertando aí com o autoritarismo. Não adianta, a política é o melhor caminho e a Assembleia se mostrar, estar presente, estar junto da população, talvez seja uma estratégia interessante para a gente tentar romper essas bolhas e demonstrar que a política, com seus defeitos, a democracia, as instituições, com suas críticas que nós possamos e sempre estamos a fazer, ainda é a melhor opção. Verdade, sem sombra de dúvida. Nada melhor do que a democracia e do que o debate, apesar que, infelizmente, nós estamos passando por um momento muito crítico em relação à questão política, né? E aí eu acho que passa muito por essa questão da falta de maior conhecimento sobre a política, um conhecimento muito raso, em que e aí se torna as pessoas tornam algumas pessoas se tornam fáceis para presas fáceis, né, para quem quer radicalizar ou para quem quer criar grupos de domínio radicalizados, seja de direita ou de esquerda, e aí infelizmente nós não temos um debate mais amplo, um debate realmente que traga um resultado de fato para o nosso país. Vamos torcer para que essa realidade mude. Vamos ao intervalo, já já voltamos. Essa é uma edição extra aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa. Vamos ao intervalo, já já voltamos com o último bloco. Estamos de volta com o último bloco da edição de hoje do Edição Extra, programa que debate as principais pautas do Parlamento catarinense. Lembrando sempre, edição extra, todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana. Você pode tanto assistir aqui na TVA, como também na internet, pelo site da ELESC ou também pelo perfil do YouTube da Assembleia Legislativa, tá bom? Bom, estão comigo hoje Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, e meu xará, Marcelo Espinosa. Estamos debatendo aqui os assuntos principais dos últimos dias da Assembleia. Assembleia que, claro, já vai ter só mais 2 semanas agora. No dia 15 encerra os trabalhos aí com a votação do orçamento. E aí volta aos trabalhos na primeira semana de fevereiro, quando vai ter a eleição na mesa diretora, que já está aí praticamente encaminhada aí a eleição do deputado Júlio Garcia, né, pelos acordos que estão sendo celebrados e pelos anúncios das bancadas, os anúncios que estão sendo feitos pelos deputados. Pois bem, vamos lá então. Vamos falar sobre um projeto que chamou muito a atenção à discussão, que é de autoria do deputado Carlos Humberto, tá? Que fala sobre a questão aí do cadastro dos pedófilos. Particularmente eu achei extremamente importante, tendo em vista que, de fato, muita gente até questionou e falou assim, mas como você vai expor essas pessoas? Mas eu acho que antes de pensar em expor essas pessoas, talvez deva-se pensar em proteger a sociedade, né? É claro que ninguém está defendendo caça às bruxas, e aqui eu deixo uma opinião muito particular, mas eu acho que, na verdade, quando se tem um cadastro como esse, e aqui eu não costumo usar os Estados Unidos como exemplo, mas nesse caso eu vou usar, lá existe um cadastro, né? E quando pessoas acusadas de crimes sexuais, principalmente com acusações reiteradas, há um aviso, inclusive, nos bairros, nas regiões onde essas pessoas vão morar, para que as pessoas fiquem atentas em relação às crianças. E aí esse cadastro ele vai ficar aberto com todos os detalhes para os setores de segurança, para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça e para a população também vai ter ali o nome, a foto da pessoa, mas aí alguns detalhes não vão ser liberados, como endereço, enfim, mas para que as pessoas possam ter conhecimento dessas pessoas, desses criminosos sexuais. Fabiano Rambo, você acha que o projeto ficou na medida para que a população aí tenha essa possibilidade de ter acesso a essas informações e proteger, sim, as crianças? É uma questão importante e nós estamos analisando números cada vez maiores de crimes e violências contra crianças e adolescentes especificamente, número de crianças e adolescentes que são vítimas de estupro, e o deputado teve a iniciativa justamente no sentido de oferecer à sociedade, tá, e ao setor de segurança um cadastro destas informações
que seja compartilhado para que essas pessoas, de certa forma, sejam monitoradas. Monitoradas não quer dizer perseguidas. E este projeto ele tem aquilo que o colega comentou na medida certa. Ele preserva, né, a questão humanitária, mas também preserva as vítimas e observa para que não haja a reincidência, que infelizmente neste meio a reincidência é uma realidade. Infelizmente, né? Marcelo, a sua opinião? Num primeiro momento, né, Marcelo, quando a gente fala de um cadastro, assim, muitas pessoas às vezes questionam e remetem a momentos tristes da nossa história, quando havia exposição das pessoas, exposição de criminosos, né? Lembra momentos muito ruins da nossa história, história mundial. Mas, assim, nós precisamos entender o seguinte: a pedofilia é um crime que tem que ter tolerância. Não dá para ser tolerante, né? Quem é pai, quem é mãe, imagine o seu filho ser submetido, passar por um crime desse. É uma coisa que destrói a pessoa. Principalmente se a gente partir do princípio de que a pessoa que comete o crime, o pedófilo no caso, eu tenho sérias dúvidas se uma punição na forma da lei será suficiente para que ele não cometa esse crime de novo. Porque tem algo aí que está na cabeça, que talvez esteja na predisposição genética do indivíduo em cometer esse tipo de crime, e não vai ser uma punição judicial que vai fazer com que ele deixe de cometer novamente. Ele vai provavelmente ter uma reincidência, como disse o Fabiano. Exato. E aí eu acho que esse é um ponto de partida, e aí eu acho que Santa Catarina pode servir de exemplo para outros estados também, e quem sabe a partir disso discutir. Eu acho que, Marcelo, você tocou num ponto muito importante, e aí nós não somos especialistas, mas nós acompanhamos as discussões, por exemplo, sobre a predisposição dessas pessoas ou desses criminosos de voltarem a cometer o mesmo crime. E aí, daqui a pouco, de se discutir algumas ações, aí tem que ser em nível federal, mais drásticas, né, para que realmente. Porque uma coisa que nós temos que pensar claramente aqui é o seguinte, né? Nós temos que pensar, antes de pensar nos direitos, e ninguém está falando aqui em não garantir os direitos civis para esses criminosos, mas antes disso, nós precisamos garantir o quê? A proteção das crianças. Nós temos que garantir que crianças não serão e nem ou quem já foi não voltarão a serem abusadas, né? E aí o Brasil precisa ter a coragem de começar a querer punir de fato os criminosos. E esse é um crime, como você bem disse, na minha opinião, é um crime hediondo, é um crime absurdo, né? É um crime imperdoável. Então, acho que por isso que eu acho tão importante também, porque Santa Catarina, a partir disso, não é só a questão de um cadastro, ela gera uma discussão nacional também, porque esse assunto, com certeza, ele vai ser discutido por outros estados. Santa Catarina já tem esse tipo de situação. E quem sabe, a partir disso, cria-se também, leve essa discussão ao Congresso Nacional e nós possamos discutir de fato medidas que realmente vão resolver a questão. Até porque isso envolve aí toda uma rede, né? É uma situação que tem organização, inclusive, em relação à questão da pedofilia. E nós precisamos, sim, debater isso de fato. Fora, claro, os casos, e aí tem estudos que dizem que os principais agressores sexuais geralmente são pessoas muito próximas, parentes, vizinhos, amigos das famílias, e aí começa a se chamar a atenção da população para esse tipo de criminoso também, né, Fabiano? Sem dúvida. E nós, em Santa Catarina, nós temos duas leituras a fazer. Porque nós temos um grande número de casos de violência contra criança e adolescente. E também casos de violência contra a mulher. E as leituras que eu faço. A primeira, ou nós denunciamos mais, daí os números crescem, ou nós temos um grande número mesmo. Então, nós estamos tendo um desafio importante enquanto sociedade de enfrentar esses casos. E, quando eu falo enfrentar, é punir com o rigor da lei os transgressores a esse tipo, ou aqueles que provocam esse tipo de dor e sofrimento, tá? E, ao mesmo tempo, nós temos o dever de proteger
a mulher, proteger a criança, o adolescente, porque eu volto e insisto, para mim, um dos piores crimes que podem serem cometidos é contra a criança e adolescente, porque eles não conseguem se defender. É aquilo que o Marcelo Espinosa comentou há pouco, tá? Então, nós precisamos, enquanto sociedade, proteger a vida e proteger especialmente essa parcela de população. Porque, infelizmente, muitos e muitas das vítimas acabam tendo problemas psicológicos a posterior, tendo comportamentos abusivos no futuro. Então, isso marca profundamente a vítima e é uma marca que, com toda certeza, no tempo não apaga. Sem sombra de dúvida, muda a vida das pessoas, né, Marcelo? Os casos são terríveis, né, Marcelo? Inclusive, assisto um programa na TV a cabo que eles acompanham pessoas com obesidade mórbida, né? É o caso do Dr. Nau, vamos dizer assim, um programa muito famoso aqui no Brasil, conhecido como Quilos Mortais. E a maior parte das pessoas que enfrentam, a maior parte não, mas uma boa parte das pessoas que enfrentam quadro de obesidade mórbida, principalmente mulheres, foram abusadas na infância sexualmente, foram submetidas à violência sexual e elas recorreram à comida para tentar superar aquele problema e também para não se sentirem atraentes, vamos dizer assim, tamanho trauma que aquele ato criminoso cometeu nelas e a consequência disso está aí, né? E não só a questão, por exemplo, só de obesidade, estou citando aqui um caso específico, mas aí os traumas que levam, por exemplo, a dificuldades no relacionamento com outras pessoas, né? O que que essa pessoa, quando virar adulto, vai enfrentar quando for se relacionar com alguém? Enfim, algo que a pessoa carrega para a vida toda. Eu vou dizer que, como jornalista, eu já ouvi relatos diretamente de pessoas que sofreram esse tipo de situação. E realmente, para nós que não estamos diretamente envolvidos, já é difícil você ouvir esses relatos. E uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu estava ouvindo essas pessoas, imagina como deve ser para essa pessoa estar me contando isso, revivendo isso agora, né? Então é muito triste. Gente, eu quero agradecer a vocês, é uma alegria enorme sempre dividir esse espaço com profissionais tão qualificados, Marcelo Espinosa, Fabiano Rambo, vocês sempre trazem luz a esse programa, trazem análises muito precisas, muito importantes. Então, eu quero agradecer a parceria de vocês nesse ano. Se Deus quiser, no que vem estaremos de novo aqui com edição extra. Vai continuar a edição extra, né, produção? Né? Vamos continuar aí e fazer o nosso trabalho. E justamente porque o edição extra tem um papel muito importante, que é trazer para a população que está em casa, que está, enfim, tem os seus afazeres, e não pode acompanhar diretamente o trabalho da Assembleia, para que possam, através do nosso debate aqui, saber, entender, acompanhar, ficar atento ao que o parlamento tem discutido, ao trabalho da Assembleia, importantíssimo trabalho da Assembleia Legislativa, ou seja, é uma forma de popularizar o trabalho dos deputados e do parlamento. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande aqui com a edição extra. É um prazer sempre, por isso que eu digo que é um prazer sempre dividir esse espaço com profissionais tão qualificados como vocês. Essa é a última edição extra desse ano que eu gravo, agora só no que vem que eu volto. Fabiano Ramo grava mais um esse ano, né, Fabiano? E aí, Fabiano, então eu quero já deixar aqui o meu Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos, né? Que Deus abençoe a todos, a vocês também, a nossa equipe, e que no ano que vem estamos de volta aqui também, tá bom? Obrigado, Marcelo Espinosa, um grande abraço. Outro para você, Marcelo, para o Fabiano e para todo mundo que nos acompanha pela TV Al. Fabiano Rambo, quero ver você apresentando aqui com um chimarrão na mão, hein, Fabiano? Olha, tá aí um bom desafio, tá aí um bom desafio. Marcelo, satisfação ter a tua companhia, o Espinosa também, a companhia dos nossos telespectadores, né? E realmente o Edição Extra é um programa que a gente tem um carinho muito grande, porque além de encontrar bons colegas, os assuntos que aqui são debatidos e discutidos são de fundamental importância e ao longo desse tempo que tenho acompanhado o programa, né, a sensatez é a marca deste espaço. Sem sombra de dúvida. Obrigado a vocês aí, um grande abraço.
E a você também, tudo de bom, que Deus abençoe a todos, um ótimo fim de ano a todos. E comigo, pelo menos, você continua com edição extra, tem mais edições esse ano ainda, mas comigo no próximo ano novamente, tá bom? Grande abraço, obrigado pela sua grandiosa e qualificadíssima audiência. Continue na programação da TVA, a TV da Assembleia Legislativa. Tchau, tchau.